Você já teve a sensação de que está lutando contra coisas maiores do que você, ataques que não fazem sentido, portas se fechando de repente. E no fundo, fica pensando, será que o céu está mesmo me defendendo? Talvez você acorde com o peso de uma injustiça que não consegue explicar. Pessoas se levantam contra você sem motivo claro, ou há um nó constante de medo no peito, preocupações com o futuro, com a família, com as contas, com diagnósticos que parecem chegar em fila. Essas guerras são reais, têm nomes, rostos e datas, e muitas vezes parecem acontecer no mesmo momento, como se alguém lá em cima estivesse centralizando tudo para te quebrar. Mas e se houver outra leitura para essa história? E se por trás desses sintomas de ataque existir um Deus que não apenas te observa, mas que entra na luta, que peleja por você? Pense por um instante nas pequenas coisas que você hesita em chamar de milagre. O telefonema que veio na hora certa, o sono que te devolveu forças numa noite sem respostas, o convite que misteriosamente não aconteceu. Agora imagine um céu em movimento, não vazio, nem distante, mas vibrante como um exército silencioso se posicionando ao seu redor. Veja o pai que entra em reunião de guerra enquanto você dorme, que segura setas que você nem viu vindo, que fecha portas que por instinto você acha que queria abrir, mas que seriam armadilhas, que aponta desvios, atrasos e desencontros que se revelam depois como livramentos. Essa não é uma fantasia poética, é a imagem de um Deus que não é espectador, mas defensor. Não é um juiz distante, mas um pai que caminha à frente, que vai adiante e que luta por aqueles que nele esperam. Talvez você tenha chamado de azar, o que agora cabe à interpretação de proteção. Talvez tenha rotulado de sorte um livramento que veio disfarçado de coincidência. A proposta deste vídeo é simples e radical ao mesmo tempo. Mostrar sinais concretos, evidências claras de que o céu está te defendendo. Não é teoria vazia, não é otimismo barato, é olhar para a sua história e aprender a reconhecer a ação de Deus em pequenos detalhes, em atrasos oportunos, em pessoas que se afastaram, em uma paz que não se explica, em reviravoltas que só podem ser atribuídas a Ele. Ao longo deste conteúdo, você vai identificar 7 evidências que já podem estar presentes na sua vida. Livramentos que você chamou de sorte, atrasos que você classificou como azar, portas que se fecharam e só depois de algum tempo você percebeu que te teriam lançado numa cilada. Pessoas que se afastaram e só mais tarde você entendeu por quê. Uma força para permanecer em pé quando tudo ao redor indicava colapso. Palavras que chegaram na hora certa e reviravoltas que você não foi capaz de produzir. Cada um desses sinais é uma peça de um quebra-cabeça maior, a defesa do céu em sua história. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer um gesto de fé simples, mas poderoso. Escreva agora nos comentários a frase "O céu me defende" e a cidade de onde você está assistindo. Declare em público, ainda que seja um único versinho, que você acredita não estar lutando sozinho. Esse ato não é apenas simbólico. É como juntar sua voz à de muitos outros que também sentiram o toque protetor de Deus. Ao escrever, você cria uma corrente de fé, um povo espalhado por várias cidades com a mesma convicção. Existe um Deus que vai à frente das nossas batalhas. Se você hesita em participar, saiba que não está sozinho nesse receio. Muitos que já deixaram a frase no comentário chegaram cheios de dúvidas e depois testemunharam pequenas mudanças. Uma calma interior inesperada, um convite que não aconteceu e que se revelou bênção, uma palavra que trouxe direção. Essa simples declaração se torna um grito de fé coletivo. Não estamos isolados. Existe um povo sendo defendido pelo mesmo Senhor. Respire fundo depois de escrever. Sinta o ar enchendo sua esperança, como se o céu estivesse respirando sobre sua vida. Porque o primeiro lugar onde essas evidências aparecem não é fora nas circunstâncias, mas dentro de você. Antes mesmo de notarmos as portas que se trancam ou os livramentos disfarçados, algo acontece no íntimo. Uma paz, uma resistência, um acalento que nos distingue. A próxima parte deste vídeo vai nos levar precisamente por esse caminho, começando dentro do seu coração, para que você possa ver
com olhos renovados, como Deus tem estado na linha de frente das suas batalhas, mesmo quando tudo parecia confusão. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essas palavras de Êxodo 14:14 não são poesia vazia, são um mapa para a alma assustada. Quando Moisés falou isso ao povo acuado diante do mar e do exército adversário, ele não entregou uma promessa de conforto superficial, mas declarou uma realidade. Há um Deus que entra em campo quando nós já não sabemos o que fazer. De modo semelhante, Deuteronômio 3:22 e 24 reforçam o mesmo princípio. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós para vos salvar. É Isaías 64:4. Lembra que Deus age em favor dos que nele esperam, em maneiras que ultrapassam nossa compreensão. Essas referências não são um catálogo de frases inspiradoras. São testemunhos bíblicos de que o céu tem uma estratégia em favor dos seus. Quando digo que o céu te defende, não quero encaixar sua luta dentro de um slogan motivacional que promete solução fácil. Quero reposicionar sua esperança dentro da fé histórica. Você serve a um Deus que não é espectador. Pense nele como um comandante que conhece o terreno que você pisa, como um pai que caminha adiante para inspecionar o caminho, como um jardineiro que, às vezes, poda para que a planta não morra. Às vezes, a poda dói, mas há sabedoria e proteção por trás dela. Essa é a diferença entre uma mensagem de autoajuda e a mensagem bíblica. Não estamos bovinamente otimistas. Estamos firmados numa defesa real, ativa e frequentemente invisível. Reconfigure o medo por um instante. Deus não promete que você nunca verá nuvens, contas acumuladas, diagnósticos assustadores, portas se fechando. Ele promete, isso sim, presença e defesa enquanto a tempestade acontece. Imagine uma fortaleza. O inimigo pode cercar, lançar pedras, tentar derrubar muros, mas uma guarnição dentro da fortaleza combate, repara, sustenta o povo. Assim é com Deus. Ele não elimina todas as batalhas da sua história, mas impede que a batalha te consuma completamente. Quando as ondas batem, ele pode não retirá-las todas, mas segura você para que não afunde. Essa é uma promessa prática, não uma fuga do real. Para ajudar você a perceber essa ação divina, vamos organizar a experiência em 3 campos de evidência, para que você saiba onde olhar e o que reconhecer quando o céu estiver atuando ao seu favor. Primeiro, as evidências internas, aquilo que acontece por dentro, mesmo quando lá fora, tudo grita desespero. São sinais sutis, uma paz que não faz sentido humano, uma fé que se fortalece no meio das provas, uma resistência que mantém seu coração intacto. Internamente, o céu atua como um escudo para sua mente e emoções. Em segundo lugar, as evidências circunstanciais, eventos externos que à primeira vista parecem azar, frustração ou fechamento de portas, mas que, com o tempo, se mostram livramentos. O emprego que não veio, o atraso salvador, a porta que se fechou a tempo, essas coincidências podem ser estratégias protetoras, não meras fatalidades. O céu, muitas vezes, age no roteiro das nossas rotas e horários para nos tirar de situações que nós mesmos desejaríamos entrar. Em terceiro lugar, as evidências espirituais, confirmações que chegam pela palavra, por conselhos que iluminam no momento exato, por uma mensagem que parece ter sido escrita para você, por sonhos, por impressões e por sinais que orientam e consolam. Nesses momentos, você percebe o céu falando, não apenas cuidando. É a mão de Deus alinhando palavras, pessoas e circunstâncias para ser o seu defensor. Enquanto eu apresento essas categorias, já convido você a se permitir uma memória. Talvez, ao ouvir cada evidência, vá surgir na sua mente um acontecimento. Uma noite em que você descansou mesmo sem solução. Um não que depois se revelou uma proteção, uma amizade que acabou e mais tarde você viu que seria ruína. Não descarte essas lembranças como coincidência emocional. Muitas vezes o que parecia azar era defesa disfarçada. O que parecia abandono era uma intervenção divina. Sinta o peso dessa possibilidade. Se Deus está mesmo defendendo você, então sua história tem mais mão protetora do que você imagina.
Isso muda a forma como contamos nosso passado e nos prepara para o futuro. Você passa a ver o retrovisor da vida com olhos de reconhecimento, em vez de acusação ou amargura, a gratidão. E essa gratidão começa a moldar coragem para o que vem adiante. Respire fundo. Abra seu coração para perceber com honestidade quantas vezes você já foi resguardado sem saber. Agora, com essa lente bíblica e prática, esteja pronto para identificar esse agir do céu em 3 níveis: interior, circunstancial e espiritual. A primeira evidência que vamos examinar em detalhe é uma que muitos subestimam, mas que é talvez a mais tangível no dia a dia. Quando, no meio do caos e do perigo real, você sente uma paz que não faz sentido humano. É dessa paz que falaremos a seguir. Você está no meio da tempestade, contas empilhadas na mesa, um diagnóstico que balançou a sua fé, discussões que deixam o lar com gosto de aço. Lá fora tudo grita pânico, vozes, pressões, prazos, e mesmo assim, algo dentro de você permanece calmo. Não é uma fuga, nem uma anestesia emocional. É uma tranquilidade profunda que não se explica pelas circunstâncias. Essa paz, que não faz sentido humano, é a primeira evidência clara de que o céu está te defendendo. Paz aqui não significa que você finge que nada está errado. Não é o tipo de tudo bem que empurra a dor para baixo. É uma presença que sustenta. Imagine uma âncora que prende o seu coração enquanto os ventos querem arrancá-lo, ou a sala de comando de um navio onde, apesar da tempestade do lado de fora, há quem mantenha a rota. Essa paz protege a sua mente e o seu coração como um escudo invisível. Ela impede que a sua alma despenque em decisões precipitadas, impede que você seja tomado pelo desespero e por escolhas que mais tarde se tornariam feridas. Veja concretamente como isso funciona na vida cotidiana. Uma notícia ruim chega, talvez um exame que dá alterações ou a demissão inesperada. O instinto humano natural é entrar em pânico, tentar consertar tudo a qualquer custo, pegar o telefone e tomar decisões movidas por medo. Mas quando a paz do céu está atuando, você respira, suas mãos não tremem tanto, sua mente consegue pensar com clareza. Você dorme algumas horas sem aterrorizantes imagens noturnas. Você encontra forças para orar e procurar orientação, em vez de correr para soluções temporárias. Em vez de agir impulsivamente, você espera, discerne e escolhe passos que preservam sua fé e sua vida emocional. Outro exemplo. Imagine uma mãe que, de repente, vê a renda diminuir pela metade. O cenário lógico é desespero, mas, pela graça, ela acorda com uma calma que permite organizar as contas, priorizar, pedir ajuda e descobrir alternativas criativas, vender algo, ajustar o orçamento, buscar uma oportunidade. Essa calma não remove o problema imediatamente, mas impede que o problema a quebre. É como se o céu colocasse uma mão sobre a sua cabeça enquanto você atravessa o vale, dizendo: "Eu acompanho você." Essa mão não faz o incêndio desaparecer instantaneamente, mas protege você das chamas de decisões loucas e da autodestruição emocional. Há também a paz que surge no silêncio da madrugada. Você se encontra acordado, consumido pela angústia, e de repente, sem explicação humana, um alívio suave invade a sua alma. As lágrimas aparecem, mas não são de desespero. São lágrimas que lavam e permitem respirar de novo. Você sente a capacidade de continuar orando, mesmo sem respostas claras. A oração passa de pedido desesperado para conversa confiante, e essa confiança é, por si só, uma defesa. Ela impede que a ansiedade domine o seu corpo e sua fé. Acontece que, nas horas mais escuras, a paz funciona como um farol. Ela não resolve de imediato, mas aponta para aquele que já está lutando por você. Espiritualmente, essa paz é um selo de que algo maior está trabalhando por dentro. É como um cofre invisível que guarda seus pensamentos e emoções contra assaltos. Quando a sua mente tenta cultivar medo, a paz age como um vigia, lembrando que você não está sozinho naquele campo de batalha. Uma analogia útil. Pense em soldados defendendo uma cidade. Enquanto os inimigos atacam os muros, há aqueles que ficam por dentro, fortalecendo, segurando as muralhas para que os que estão do lado de fora possam respirar. Essa paz é a gente dentro das muralhas, defesa do céu que não se vê, mas que evita o colapso.
Importante, não confunda essa paz com apatia. Existem muitas decisões que exigem ação, trabalho e trabalho árduo. A paz de Deus não tira a responsabilidade de agir. Ao contrário, ela orienta como agir. Quando tudo ao redor manda foge e o seu interior diz aguenta, isso não é frieza nem negação. É uma coragem serena que nasce da convicção de que você está sendo guardado. Essa coragem permite que sua fé se mostre de maneira prática. Você toma passos calculados, procura ajuda, confessa sua necessidade e espera orientação, em vez de afundar em desespero. Reconhecer essa paz é essencial. Muitas vezes nós a descartamos como sorte ou explicamos racionalmente por um simples acaso. Mas quando você identifica que em momentos críticos existe um fio de paz sustentando você, trate esse fio como evidência do cuidado divino. Aplique isso na prática. Agradeça pela paz. Peça ao Senhor que a conserve. Não tome decisões importantes no calor do medo e compartilhe esse alívio com alguém de confiança que possa orar com você. Cultive a intimidade com Deus por meio da oração breve, da leitura que consola e do descanso intencional. Todas práticas que ajudam a manter a paz como proteção constante. Por fim, não subestime o poder desse sinal. A paz que excede todo o entendimento não é apenas um sentimento bonito, é uma arma de defesa. Ela guarda seu coração, dá lucidez, preserva relacionamentos e protege sua fé. Se mesmo chorando, você percebe um fio de paz segurando você, não ignore. Esse é um dos sinais mais claros de que o céu está na linha de frente da sua batalha. Quando tudo em volta diz, acabou, e o seu interior diz, aguenta, saiba que você está sendo defendido por aquele que batalha por você. E assim, enquanto Deus te guarda por dentro com essa paz invisível, Ele também age fora de você, trancando portas, desviando caminhos, movendo acontecimentos. Na próxima parte veremos como essas intervenções se manifestam nas circunstâncias, portas que travam, atrasos que salvam e situações que, no retrovisor, se revelam livramentos. Mas Deus não te defende só por dentro. Ele também mexe nas circunstâncias, às vezes de maneiras que na hora parecem frustração. Aquela porta que se fecha com um estrondo parece, no calor do momento, um projeto abortado, um sonho quebrado. E a primeira reação humana é a de raiva, decepção, sensação de perda. Mas e se eu te disser que muitas dessas portas travadas são, na verdade, muro de proteção erguido pelo céu? Pense na porta como uma fechadura que, no plano divino, corrige uma direção que você ainda não via equivocada. Você se lembra daquele emprego que parecia a solução, do cargo que abriria todas as outras portas na sua vida? Você se preparou, fez contatos, investiu tempo e expectativa. E então, no último instante, algo falha. O contrato não sai, a vaga é preenchida, o convite some. Humilhação, tristeza, perguntas. Por que não deu certo comigo? Tomam conta. Hoje, olhando para trás, muitas pessoas descobrem que aquele emprego seria uma cilada. Jornadas intermináveis que devorariam a família, um ambiente que corroía a fé, um chefe que exigia compromissos contrários aos seus valores. O não que chegou como frustração era, na verdade, um escudo. O céu preservou sua integridade quando você, ainda frágil e sem visão completa, teria sido comprometido. Outro exemplo, o relacionamento que estagnou. Um romance que parecia promissor e de repente dá errado. Você culpa o outro, culpa o tempo, se culpa. Mas há histórias de vidas que foram poupadas de compromissos que levariam ao sofrimento prolongado. Relacionamentos que atrasariam a vocação, que trariam filhos para um lar instável, que empurrariam alguém para padrões destrutivos. Às vezes, o veto silencioso de Deus é misericórdia em forma de portas travadas. A recusa que dói hoje se revela, amanhã, como a mão invisível que salvou seu coração de feridas maiores. E os projetos que travam, aquele plano que você começou com fé e que inexplicavelmente emperra. Há momentos em que um projeto abortado te poupa de investimentos que te colocariam em débitos ou em parcerias que escondiam interesses escusos. Deus, que vê todo o mapa
intervém fechando a porta para que você não se lance em um caminho que te faria naufragar. As portas que não se abrem não são azar aleatório, são estratégias de defesa. Não é rejeição definitiva, é redirecionamento divino. Agora, vamos falar dos atrasos, dos desencontros e das coincidências que, tomadas isoladamente, parecem mera sorte ou azar. Quem nunca ouviu um testemunho assim? Se eu tivesse saído 5 minutos antes, teria sido atingido naquele acidente. Ou, se eu tivesse aceitado aquele convite, eu teria me envolvido em algo muito perigoso. Esses chamados pequenos contratempos são muitas vezes cordões de socorro do céu. Um atraso no trânsito, um ônibus que quebra, um telefonema que muda sua rota, tudo isso pode ser um livramento mascarado. Imagine a história como um filme, e Deus, como o diretor que do alto, reposiciona as cenas para preservar a vida do protagonista. Há pessoas que perderam voos e por isso escaparam de tragédias. Outras receberam um não, que tão somente impediu uma aliança financeira desastrosa. Há quem tenha chegado atrasado a um encontro que, se concretizado, teria sido a porta de entrada para abusos, enganos, compromissos morais. O céu nem sempre impede a batalha, mas impede que você seja derrotado nela. Esses atrasos e desencontros também são um lembrete de que nem todo fracasso percebido é resultado de inaptidão. Às vezes, o azar protege aquilo que Deus planeja para você. Talvez aquele adiamento de um projeto tenha sido o tempo que Deus usou para formar uma pessoa que viria a somar com você. Talvez o cancelamento de uma viagem tenha sido a varanda onde você, em casa, recebeu a notícia que mudou seu destino de forma positiva. O padrão se repete: portas fechadas aqui, atrasos salutares ali, e no final, se olharmos pelo retrovisor da graça, percebe-se uma linha tênue de defesa que corrige e preserva. Não minimize essas experiências. O convite pastoral aqui é olhar para sua própria história e fazer um inventário de portas travadas e horários perdidos que hoje você reconhece como livramentos. Em vez de carregar ressentimento por aquilo que não deu certo, permita que a gratidão brote. Agradeça por ter sido poupado daquilo que teria te desviado, ferido ou dilacerado. Cultivar um diário de livramentos pode ser um exercício espiritual poderoso. Anote os nãos que te magoaram, os atrasos que te enfureceram, e com o tempo veja como muitos desses foram, na verdade, gestos de defesa. E quando a dúvida vier, aquela voz que insiste: mas e se Deus pudesse ter me dado o que eu queria? Lembre-se de que Deus é Pai, e como Pai, olha muito além do imediatismo. A sua bondade pode negar hoje um desejo para proteger o seu coração de uma ferida futura, impedir hoje uma conquista que roubaria o tempo que você precisava para se preparar para algo maior. Fechar uma porta hoje para abrir outra, que no futuro fará sua vida florescer verdadeiramente. Há uma frase que quero gravar no seu coração: aquilo que hoje você chama de frustração, amanhã talvez será o maior alívio. Quando sua esperança foi interrompida, aquilo não foi necessariamente um sinal de fracasso. Pode ter sido um abraço do céu que evitou um dano irreparável. Aplicar isso na prática é simples, mas requer atitude de fé. Primeiro, oração de reconhecimento. Em vez de murmuração, peça para ver com os olhos do alto. Senhor, dá-me visão para entender por que essa porta foi fechada. Segundo, entregar o desejo nas mãos de Deus, não com resignação amargurada, mas com confiança paciente. Terceiro, registrar os livramentos. Toda vez que perceber um atraso que virou proteção, escreva, lembre, agradeça. Esse registro vai formar no seu coração um retrovisor da graça, onde você poderá enxergar a mão protetora do céu operando em sua história. Se você já viveu alguma dessas situações, um não que se tornou salvação, um atraso que te salvou de uma tragédia, pare agora e diga: obrigado, Senhor, por me defender quando eu não sabia pedir defesa. Essa prática de reconhecimento nos muda. Em vez de esperar que o céu nos entregue tudo o que queremos, aprendemos a confiar que Ele nos entrega o que nos serve. Em vez de lamentar cada porta fechada, começamos a perguntar: Senhor, o que você está preservando em mim ao fechar isso agora?
E enquanto refletimos sobre portas e atrasos, é importante lembrar: muitas vezes, a defesa do céu também aparece em forma de gente indo embora. Você se lembra daquele dia em que alguém que era parte do seu círculo sumiu sem explicação? Não houve briga monumental, não houve carta de despedida dramática, simplesmente um afrouxar de laços, mensagens que deixaram de chegar, convites que cessaram, abraços que foram substituídos por silêncio. Na hora a sensação é sempre a mesma: rejeição, abandono, insegurança. O coração pergunta: o que eu fiz de errado? Ou, será que eu não era tão importante assim? É uma ferida que lateja, uma dúvida que corrói. Mas há uma outra forma de olhar para esse fenômeno. E se, longe de ser um ataque direto contra você, esse afastamento for uma forma do céu te defender? Nem toda perda relacional é derrota. Algumas desconexões são estratégias divinas, poda amorosa para preservar a árvore que é a sua vida. Imagine um jardineiro sábio que corta ramos doentes para que o tronco e os frutos possam sobreviver e crescer. Às vezes, Deus age assim. Permite que certas pessoas se afastem para que você não seja arrastado para um caminho que te faria perder a identidade, a paz, a fé. Ainda que a dor seja real, o propósito que reside por trás do distanciamento pode ser redenção em forma de silêncio. Pense nas amizades que se transformam ao longo do tempo em portas de entrada para hábitos que corroem a alma. Uma companhia que sutilmente insiste em escolhas que te afastam de princípios, que minimiza valores, que normaliza pequenos compromissos éticos, que somados descaracterizam quem você é. Ou no relacionamento onde afeto virou laço que sufoca, onde elogios escondiam manipulação, onde promessas eram fachada para interesses. Há também parcerias profissionais, cujo sorriso aberto camufla cobiça. Colegas que nos bastidores alimentam intrigas que te colocam em risco. Esses laços, enquanto pareciam apoio, eram, na verdade, armadilhas que consumiriam sua paz, sua reputação ou seu futuro. Quando eles se desfazem, por inexplicável que pareça, pode haver uma mão protetora trabalhando para te tirar do alcance do que te faria mal. Considere histórias comuns. A pessoa que deixou de frequentar um grupo que parecia tão acolhedor e só depois você descobre que a dinâmica ali era tóxica. O sócio que de repente se ausentou e, mais tarde, veio à tona uma prática que colocaria toda a operação em ruína. O amigo que foi embora e você inicialmente sofreu, mas anos depois entendeu que a presença dele te impedia de crescer. No calor da emoção, sentimos vazio, talvez até raiva. Mas no tempo certo, ao olhar no retrovisor da vida, começa a surgir um padrão, portas que fecharam e, como em um milagre difícil de explicar, mantiveram você a salvo. Essa interpretação espiritual não é uma desculpa para negligenciar relacionamentos saudáveis, nem para evitar responsabilidade por suas próprias atitudes. Não é consolo simplista, é, antes, um convite a enxergar as mãos de Deus operando em silêncio. Nem sempre Ele remove o que é bom. Muitas vezes, Ele remove o que seria mal para você. Quando pessoas se afastam sem justificativa clara, pode ser que o céu tenha decidido cortar um fio elétrico que estava prestes a dar curto. O estrago seria maior, mas a interrupção foi rápida o suficiente para evitar o incêndio. Como reagir a essa experiência de perda que tem cheiro de livramento? Primeiro, permita-se o luto. A dor é legítima e merece ser sentida. Chore, escreva, confesse. Não transforme o reconhecimento da intervenção divina em indiferença. Em segundo lugar, procure entender. Pergunte ao Senhor por perspectiva. Pai, mostra-me se isso foi para me guardar. Muitas vezes, em oração e em silêncio, Deus revela aspectos que você não enxergou na pressa do convívio. Em terceiro lugar, celebre a liberdade conquistada. Se depois de um tempo você percebe que o afastamento te livrou de comprometer valores, honra ou saúde emocional, agradeça. A gratidão não anula a tristeza, mas transforma a memória. O que poderia ser apenas perda passa a ser narrativa de preservação. Há ainda um aspecto prático e pastoral. Aproveite esses momentos para reaprender a escolher. Se pessoas foram tiradas da sua vida, não corra imediatamente para preencher o vazio com qualquer presença.
Permita que Deus reconfigure seu círculo. Busque companhia que edifica, conselho que corrige com ternura, amizades que olham para Deus como bússola. Fortaleça limites saudáveis, não como muralha amarga, mas como fronteira necessária. Reconheça também a necessidade de comunidade equilibrada. Ser protegido não significa permanecer isolado. Se com o tempo, verdade veio à tona sobre a índole de quem se afastou, agradeça por essa revelação tardia. Se você descobriu segundas intenções, padrões de abuso ou compromissos contrários à sua vocação, veja ali a preocupação do céu por sua integridade. E se nunca souber o motivo, confie. A prudência divina mesmo no silêncio. Nem tudo precisa de explicação humana quando o Senhor é seu advogado e defensor. Não permita que o mecanismo de defesa do coração se transforme em amargura. A poda divina tem objetivo de vida, não de punição. Deixe o coração sarar e peça a Deus visão para reconhecer quais portas reabrir e quais permanecerem fechadas. Faça um inventário relacional. Quais conexões nutrem você? Quais drenam sua fé? Quem ao final te ajuda a chegar mais perto de Deus? Use essa lista não para julgar, mas para guiar suas escolhas futuras. E lembre-se desta frase poderosa: às vezes, o céu te defende tirando gente da sua vida que você nunca teria coragem de tirar. Guarde-a como um refrão quando o silêncio do afastamento doer. Ela é um lembrete de que há um pai, que mesmo com a tesoura no gesto difícil, quer ver você saudável, livre para cumprir seu chamado. Enquanto ele te protege de fora, o céu também te defende te dando forças que não combinam com o peso do que você está vivendo. Olhe por um momento para a sua história como se fosse um filme. Cenas que, ao se juntarem, deveriam ter te levado ao fim do roteiro. Quarteirões de medo, noites sem sono, perdas que fariam qualquer um desabar. E ainda assim você está aqui. Essa resistência, essa capacidade de permanecer em pé, quando tudo no plano humano aponta para a ruína, é uma das marcas mais claras de que o céu entrou na sua guerra. Na Bíblia, encontramos exemplos que nos ajudam a entender esse sustento sobrenatural. Lembra do povo de Israel no deserto? Homens, mulheres e crianças, sem estrutura, caminhando por décadas num lugar que não oferece refrigério, alimento ou segurança. E mesmo entre queixas e falhas, Deus proveu maná quando não havia colheita. Fez brotar água da rocha quando não havia fonte. Ordenou que o que era escasso multiplicasse-se na mesa. Nem a aridez do deserto, nem as ameaças dos inimigos puderam aniquilar aquele povo enquanto o Senhor caminhava com eles. Esse cuidado prático e imprescindível mostra um Deus que sustenta fisicamente e espiritualmente, um teto invisível que segura cada dia. Pense também em Jó, que passou pelo que qualquer imaginação humana consideraria excesso de dor. Perdeu bens, filhos, saúde e, mesmo assim, não perdeu a integridade do coração. Jó chorou, questionou, até reclamou. A experiência humana da dor foi toda vivida, mas ele não se tornou fera assombrada pelo ódio ou pela negação. Há algo ali que ultrapassa simples resistência humana. Há uma mão que não permitiu que a alma fosse triturada completamente. Jó é testemunha de que a presença de Deus pode ser a coluna vertebral que nos impede de colapsar, mesmo quando nosso corpo e raciocínio já não acompanham. Quando você olha para trás e calcula racionalmente o quanto poderia ter sucumbido, relacionamentos que te esmagaram, contas que pareciam montanhas intransponíveis, diagnósticos, pressões no trabalho, ataques súbitos de ansiedade, e percebe que continua caminhando, sorrindo em momentos pequenos, levantando-se para cuidar dos seus. Aí está a evidência. Não foi só sorte, não foi só resistência própria. É o céu te sustentando. Como diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma promessa de ausência de inimigos, mas a afirmação de que, no cálculo final, eles não têm poder para te aniquilar. Essa força que você experimenta nem sempre se manifesta como poder físico ou vitória gritante. Às vezes, é a capacidade de respirar fundo quando o mundo diz afunda. Outras vezes, é o sono recuperador numa noite de tempestade emocional. Pode ser também a persistência de manter a família unida ou a sanidade preservada diante de acusações e injustiças.
A defesa do céu muitas vezes é subtração de ruína interna. Ele trava a mão que iria te ferir, segura o olhar que iria te envergonhar, conserva a sanidade quando tudo conspira pela loucura. É como um cinturão invisível que prende os seus ossos quando o corpo quer se dobrar. Use essa imagem. Você caminhando por um penhasco, o vento cortando, pedras cedendo sob os pés. De repente, sem alarde, uma corrente firme ao redor da cintura, não para te explicar cada passo, mas para impedir que caia. Você sente a tensão, continua a se mover, às vezes sem entender como aquela corda segura não arrebentou. Essa corda é a intervenção do céu, discreta, constante, muitas vezes imperceptível, até que você olhe para trás e veja que ela segurou sua queda. Aplicar essa verdade na vida prática muda a maneira como você reage às crises. Primeiro, muda o peso da culpa. Se você ainda está aqui, não precisa se culpar por não ter sido mais forte. Há um socorro além do seu recurso pessoal. Segundo, muda a gratidão. Olhar para a própria sobrevivência desperta um louvor humilde, não ao seu mérito, mas à fidelidade que te sustentou. Terceiro, muda as decisões. Sabendo que há um socorro invisível, você pode agir com mais fé e menos pânico, tomar passos que a ansiedade te impediria de dar, manter a integridade quando parece mais fácil ceder. E se você se pergunta como identificar esse sustento divino no cotidiano, comece por listar 3 momentos em que você deveria ter desmoronado e não desmoronou. Anote as circunstâncias, as pessoas envolvidas, os sinais mínimos de socorro, uma palavra amiga que veio no momento certo, uma interrupção que evitou um erro fatal, aquela paz inexplicável no meio do caos. Quando você reúne essas provas, a narrativa muda, deixa de ser tragédia inevitável e passa a ser história de preservação. Você descobre que há uma linha de defesa depositada ao longo da sua caminhada. Não minimize esses sinais. A resistência espiritual e emocional é tão real quanto um milagre de cura ou uma provisão inesperada. Muitos se desesperam porque o milagre não veio da forma espetacular que imaginavam e, por isso, acham que Deus os abandonou. Mas a maior manifestação de defesa, às vezes, é simples resistência. Você não enlouqueceu, você não se tornou amarga, você não perdeu a fé. Isso é um milagre diário. Se hoje você reconhece que tem permanecido de pé por razões que fogem ao seu entendimento, pare um instante e agradeça. Declare que você reconhece a mão que te sustentou, não com orgulho, mas com gratidão, e entregue àquele que te segura as preocupações que ainda te ameaçam. Lembre-se, ser sustentado não significa ausência de luta, significa que, mesmo na luta, a sua história não foi consumida. Por fim, ao respirar essa verdade, prepare-se para perceber também como o céu age em outra frente. Nem sempre o socorro vem como força bruta. Muitas vezes, vem em palavras que chegam na hora exata e reviravoltas que explicam sua preservação. Assim, enquanto você celebra o fato de ainda estar de pé, fique atento. A seguir, veremos como o Senhor fala e se manifesta com palavras e reviravoltas que só Ele pode explicar. Sinais complementares que confirmam que o céu realmente está defendendo você. Há momentos em que você pensa alguma coisa em silêncio, uma oração curta, uma dúvida que não sabe como verbalizar. E de repente, como se o céu tivesse lido seu coração, vem uma palavra certeira. Não é coincidência. É Deus se comunicando com o seu presente. Evidência número 6. A palavra, a mensagem ou o conselho que chega na hora exata, como se tivesse sido escrito só para você. Isso acontece de formas simples e, ao mesmo tempo, profundamente sobrenaturais. Você abre a Bíblia e um versículo salta aos olhos. Recebe uma mensagem de alguém que parece saber exatamente o que você precisava ouvir. Assiste a um vídeo ou ouve um sermão que ilumina uma decisão que estava tomada no escuro. Essas respostas pontuais têm o cheiro de providência. São o céu tocando sua realidade para te orientar, consolar e, às vezes, corrigir. Pense em situações concretas. Você está num momento de desânimo e, em plena madrugada, um amigo manda uma mensagem com uma passagem que descreve sua dor. A frase contida ali converge com o que havia sido falado em seu íntimo e traz paz.
Ou você enfrenta uma decisão profissional e justamente no dia em que precisa decidir, esbarra em um texto que amplia sua visão e aponta uma rota que você não tinha considerado. Outro exemplo, uma palavra profética, simples, direta, que chega de alguém maduro na fé e que mais tarde se confirma nos fatos. Não pretendo dizer que toda palavra é infalível, mas a repetição desse padrão, palavras chegando no tempo exato para iluminar seu caminho, é uma evidência clara de que o céu está te defendendo, porque ele não te deixa sem direção no meio da luta. Essa intervenção pode ser comparada a um comandante que, em plena batalha, envia sinais e rádios para a tropa perdida. Você pode não enxergar o estrategista, só percebe que, quando pensava que ia se perder, uma luz acendeu e abriu caminho. A palavra é essa luz. Ela funciona como um aviso, como um escudo, como um bisturi que corta a confusão e traz clareza. E o mais impressionante, muitas vezes a palavra chega sem que ninguém saiba dos seus passos. Não foi procurada, não foi pedida nos termos que você esperava. E ainda assim, bate no ponto certo. Isso não é mágica. É Deus como defensor, alinhando verdades, cuidando para que você não tome decisões precipitadas, para que sua fé não se perca na tempestade. Logo em seguida, vem a evidência 7, as reviravoltas e as portas que se abrem do nada, depois de temporadas longas de pressão. Há fases em que tudo parece pesado demais. Contas se acumulam, portas ficam trancadas, planos amanhecem sem saída. Aí, quando já não se espera mais nada humano que resolva, aparece uma provisão inesperada, uma restauração que parecia impossível, uma oportunidade que não vinha por mérito seu, mas por graça. Pode ser um pagamento surpresa, uma oferta de emprego que surge de onde você menos imaginava, a reconciliação com alguém que você julgava perdido para sempre, ou a recuperação de algo que já estava quase enterrado. Essas viradas são como o vento que muda de direção e leva a tempestade embora. E quando chegam, a única palavra que sobra muitas vezes é "foi Deus". Essas reviravoltas não são sempre imediatas. Elas amadurecem nos bastidores. Às vezes, o processo é tão sutil quanto um fermento que trabalha na massa durante a noite. De fora, parece que nada acontece, mas por dentro a transformação já está em curso. Outras vezes, é abrupto, um repentino que denuncia a intervenção divina. Em ambos os casos, a finalidade é a mesma. O céu não apenas te alimenta por dentro, ele movimenta circunstâncias, pessoas e recursos para te colocar em posição de vindicação e sustentação. Quando, depois de tanto esforço, você vê portas abrindo de forma impossível pela sua própria força, essa é a marca de um defensor que trabalha mais do que você pediu ou imaginou. Vale dizer algo pastoral aqui. Nem toda palavra encaixa instantaneamente e nem toda reviravolta acontece no tempo que sua ansiedade quer. Ainda assim, o padrão é o que importa. Se você recolhe, ao longo da sua história, episódios em que a direção veio no momento certo, ou ocasiões em que soluções inesperadas surgiram quando tudo parecia perdido, então existe uma linha conectando esses eventos. Uma linha que revela a presença ativa de Deus como seu protetor. Não é sorte aleatória, é cuidado estratégico. E esse cuidado influencia não só o resultado material, mas também sua fé. Receber uma palavra certa fortalece sua confiança. Testemunhar uma reviravolta aumenta sua coragem para lutar, sabendo que não está sozinho. Permita-me ser franco. Quando você começar a contar essas pequenas e grandes vitórias, vai perceber que o padrão de intervenção é tão consistente que não cabe mais na categoria de acaso. Essas confirmações verbais e essas viradas práticas constroem um testemunho que te protege do desespero futuro. Elas atuam como provas que você pode revisitar sempre que o medo bater à porta. Guarde-as, escreva-as, compartilhe com alguém de fé, porque quando a próxima tempestade vier, lembrar dessas evidências fará sua alma segurar firme. Assim, reconhecer a chegada pontual de uma palavra e a abertura sobrenatural de portas é aprender a ler os sinais do céu. É entender que há um lado das coisas em que Deus intervém diretamente para te defender, informar suas escolhas, prover e justificar seu caminho. Se enquanto escuta isso,
Você já sentiu alguma dessas duas evidências acontecer na sua vida? A palavra certeira que te clareou ou a reviravolta que te salvou? Retenha isso como testemunho. O céu tem estado ativo na sua história. E se alguma dessas 7 evidências já apareceu ou está aparecendo na sua vida, a conclusão desse vídeo é um convite para mudar a forma como você enxerga as suas batalhas. Se você ficou até aqui, eu quero primeiro olhar para você como quem vê a luta e reconhece o cansaço. Ficar até o final é sinal. Você não é da turma que se conforma com o abandono. Você ainda carrega um fio de esperança, às vezes pequeno, quase escondido, que diz: e se Deus realmente estiver por trás de tudo isso? Por isso, antes de qualquer palavra final, receba este abraço em forma de voz. Você não está sozinho. O cansaço que pesa sobre os seus ombros não é ignorado pelo céu. Alguém está pelejando por você mesmo quando você não consegue ver os resultados. Vamos então relembrar com cuidado e olhar novamente para cada evidência que mostramos. Não é lista mecânica, é mapa para enxergar as ações de Deus no seu dia a dia. Primeiro, a paz que não faz sentido humano. Lembra daquela noite em que o mundo parecia desabar e você, mesmo assim, conseguiu dormir? Ou quando um diagnóstico, uma conta ou uma notícia ruim veio e, em vez de desmoronar, você teve forças para conversar com alguém, orar e seguir? Essa paz é mais que sentimento. É uma fortaleza invisível que protege a sua mente. Imagine uma sala cheia de tempestade lá fora e, no centro, uma bolha de silêncio onde você respira. Essa bolha é o sinal de que o céu te guardou por dentro, para que a guerra externa não destrua o seu coração. Quando você reconhece essa paz, você passa de sobrevivente àquele que é guardado, e essa mudança altera tudo na sua forma de reagir à pressão. Segundo, portas que se fecham e, ao tempo certo, se revelam como livramentos. Quantas vezes você desejou algo com todas as forças e foi recusado? Na hora, o não fere. Depois, o não se revela como escudo. Pense naquele emprego ideal que você não conseguiu e que, meses depois, a pessoa que contratou quase quebrou a empresa. Ou naquele relacionamento que nunca deu certo e que, com o tempo, você descobriu que traria destruição. Deus, às vezes, recusa com sabedoria. Quando olhar para trás e perceber que um não te salvou de naufragar, agradeça. Essa é a mão protetora do céu, trabalhando nos bastidores. Terceiro, atrasos, desencontros e coincidências que são, na verdade, livramentos disfarçados de frustração. Pode parecer brincadeira do destino, mas muitas testemunhas dizem a mesma coisa. Se eu tivesse saído 5 minutos antes, estaria naquele acidente. Se eu tivesse aceitado aquele convite, estaria no lugar errado. Essas coincidências têm rosto, propósito e um defensor. O Senhor que trava o relógio por você. Enxergar isso muda o relato do seu passado, do qual era vítima para participante de um plano de preservação. Cada atraso pode ser uma língua de proteção escrita no tempo. Quarto, pessoas que se afastaram sem explicação. No fim, você descobre que o afastamento foi mais cura do que ferida. Amizades que só te incentivavam a cair. Relacionamentos que roubavam sua identidade. Parcerias com segundas intenções. Quando essas figuras se retiram da sua história, pode ser uma intervenção divina. Pense no jardineiro que poda. O corte dói, mas é para que a árvore dê frutos mais fortes. Se alguém foi tirado da sua vida sem motivo óbvio, talvez o céu tenha sido o jardineiro. Agradeça, ainda que o processo de cura demore. Quinto, a força para permanecer de pé quando, pelas contas humanas, já era para ter caído. Olhe para a sua história de resistência. Houve momentos em que tudo indicava fim. Saúde, finanças, reputação. E você, mesmo assim, segurou a oração, não perdeu a fé e seguiu. Essa continuidade é prova. Há um sustento impossível de explicar por músculos e força de vontade. Assim como o deserto não consumiu um povo que caminhava com Deus, você também tem sido sustentado por uma mão que não falha. Isso muda o discurso interior do vou sucumbir para estou sendo sustentado. Sexto, a palavra, o conselho ou a mensagem que chega na hora exata como uma lanterna em noite fechada. Quantas vezes você pensou uma coisa e, ao abrir o celular, leu exatamente aquilo que precisava ouvir? Ou recebeu uma ligação, uma letra de música,
um texto que tocou o núcleo do seu problema. Esses encaixes não são meras coincidências sentimentais, são como respostas do céu, orientações que clareiam o próximo passo. Quando a palavra chega no momento certo, o céu está falando e te defendendo pela direção. Sétimo, reviravoltas e portas que se abrem do nada, depois de um tempo de pressão. Pode ser uma conta paga por alguém que você não esperava, um emprego que surge quando já não há esperança, ou a restauração de algo que parecia perdido para sempre. Estas não são pequenas vitórias, são demonstrações de um Deus que age para além do previsível. Quando algo assim acontece, a única conclusão honesta foi Deus. Ele transformou o cenário e justificou você diante das circunstâncias. Ao recapitular essas evidências, quero te elogiar por uma coisa essencial. Você faz parte de poucos que preferem olhar e enxergar. Não é frieza racional, é uma postura de fé madura, não aceitar que tudo seja sorte ou azar. Essa postura transforma o medo em gratidão e a ansiedade em vigilância tranquila. Quando você aprende a buscar a mão de Deus no retrovisor da sua vida, sua caminhada muda. As batalhas continuam, claro, mas a sua atitude diante delas se torna de alguém que é guardado, e não de alguém abandonado. Agora, permita-me um apelo pessoal. Traga à mente uma batalha específica, seja um relacionamento, uma dúvida, uma enfermidade, uma dívida, um medo antigo. Reserve alguns segundos aqui, respire fundo e pense nela com detalhes. Feito isso, una seus pensamentos a esta oração simples que sugiro. Senhor, abre meus olhos para enxergar como o céu já está me defendendo nessa área da minha vida. Mostra-me o que eu não tenho percebido e dá-me graça para receber o teu livramento, mesmo quando ele vier de um modo inesperado. Fale essas palavras em voz baixa, permita que elas descansem no seu peito. Não é uma fórmula mágica, é uma decisão de alinhar seu olhar com o olhar do Pai. Se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer uma declaração pública agora, aqui nos comentários. Escreva, como um ato de fé e compromisso, eu confiarei na defesa de Deus. Esse gesto é simbólico, mas poderoso. É o momento em que você sai da solidão da dúvida e se une a uma comunidade que acredita que o céu não está silencioso. Ele age. Ao escrever, você fortalece a sua própria fé e ajuda outros a fazerem o mesmo. Algumas orientações práticas antes de nos despedirmos. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Não deixe que essa seja apenas mais uma mensagem que você ouviu. Permita que ela seja um lembrete constante. Curta este vídeo se ele foi significativo para você. Comente suas experiências e compartilhe com alguém que agora possa estar precisando ouvir que o céu os defende. Às vezes, o compartilhamento de um vídeo é o instrumento que Deus usa para sussurrar conforto na vida de outra pessoa. Cada like, cada comentário e cada compartilhamento ajuda essa mensagem a alcançar mais corações cansados. Depois de tudo isso, tire alguns minutos para um momento de silêncio e leitura. Releia versículos que sustentam essa esperança. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 64:4. Lembrando que Deus trabalha além do que podemos imaginar. Deixe essas palavras não só habitar a sua mente, mas lavar o medo do seu coração. Faça delas um ritual simples. Leia devagar, medite em uma frase e deixe que ela repouse em você. Antes de encerrar, receba uma bênção. Que o Senhor, o Deus dos exércitos, te envolva com a certeza de que você não está desprotegido. Que a paz dele guarde o seu coração e a sua mente. Que livramentos invisíveis se multipliquem à sua volta. Que alianças erradas sejam cortadas. Que portas perigosas permaneçam fechadas. E que em cada jornada você perceba a presença de um Deus que vai à frente, que trava batalhas e que mostra o resultado no tempo certo. Que a sua vida, mesmo em meio às lutas, passe a ter um mapa distinto, não mais de vitimismo, mas de quem caminha com a segurança de quem tem um defensor no céu. E que daqui a alguns anos, quando olhar para trás, você consiga enxergar uma linha clara,
uma sequência de momentos em que tudo poderia ter sido fim, e, no entanto, não foi. Que você possa, então, dizer com convicção plena: enquanto eu lutava, o céu me defendia o tempo todo. Vá em paz, confiante e atento. O combate é real, mas o Senhor está pelejando por você.